Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Jonas da Novistar. Vamos falar hoje sobre tipos de conexões e tipos de portas. Basicamente, vamos apresentar as principais conexões, principais sinais de vídeo utilizados atualmente. Principalmente, óbvio, começando pelo HDMI. Porém, tem alguns fatores, né, na escolha do tipo, do padrão do HDMI, que pode impactar o seu projeto. E por que que temos que considerar diversas versões diferentes e mais novas de HDMI entregam resoluções diferentes. Por isso que temos que considerar, por exemplo, HDMI 1.3. Eu vou entregar uma resolução Full HD 1920 por 1080. Já um HDMI 2.0 vai me entregar um 4K de 3840 por 2160. E também a versão nova, né, do HDMI 2.1 já entrega uma resolução de 8K com 7680 por 4320. Por que falo isso? Não é só o conector, não é só o sinal. Vocês precisam tomar atenção em todos os fatores. Se você for montar um painel de LED que é 4K, ele precisa obedecer aquela conexão. Se você for montar um painel menor, ok, você consegue utilizar um HDMI 1.3, 1.4. Mas se for montar um painel pixel a pixel 4K, você tem que considerar 4K tanto na entrada, o sinal, a própria mídia, o sinal que está entrando, a própria conexão, para assim, na saída, poder entregar a resolução total pixel a pixel ideal. Fala um pouquinho do HDMI 1.4 e você tem a questão da diferença, né? Ele vai entregar um Full HD 3840 por 2160 e se tem essa diferença, ou 30 Hz ou 60 Hz, ou um comercialmente conhecido como o 60 Hz, como 444, 30, 60 Hz, né? Qual o significado de 30 e 60 Hz? Nada mais é que a quantidade de vezes por segundo que a imagem é atualizada. Eu vou precisar de 30 amostras por segundo para poder gerar aquela imagem. E quando eu tenho 60 Hz, eu vou ter 60 amostras por segundo para gerar aquele movimento daquela imagem, porém, automaticamente eu estou consumindo e usando uma largura de banda maior para poder enviar essa imagem em 60 Hz. Qual é o resultado disso? É uma imagem muito mais realista, muito mais fluida, fica muito mais nítido e visível na sua tela. Falar aqui do DisplayPort, também das principais diferenças e como foi a evolução desse tipo de tecnologia que é muito utilizado atualmente. Indo desde os primórdios, né, desde o DisplayPort 1.1, suportava só o Full HD convencional, 1920 por 1080. Já a versão 1.2 já suportava 4K, 3840 por 2160. E DisplayPort 1.4 já suporta o 8K, né? Em 7680 por 4320. DVI. DVI muitas vezes vem caindo um pouco em desuso, mas ainda tem muita demanda. Por quê? Ele surgiu, né, indo de uma forma crescente, né? Temos a função do DVI-A, que ele fazia a transformação do VGA para um sinal analógico do DVI, por isso que era chamado de DVI-A. Temos o DVI-D, Dual Link, DVI-D já no formato digital, DVI-D, Single Link, DVI-I, Dual Link e DVI-I, Single Link. Correspondente ao padrão VESA, qual a diferença do Single Link para o Dual Link? Single Link eu consigo trabalhar em 1920 por 1200 em 60 Hz. Padrão VESA Dual Link, eu consigo trabalhar em 3840 por 1080 em 60 Hz. 3G SDI, muito utilizado para broadcast, para câmeras profissionais, aonde necessita desse tipo de conector. Também 3G vem caindo em desuso, né? Essa versão do STI em 3G. E, óbvio, você vai ter esta limitação do Full HD em 1920 por 1080. E a versão nova 12G SDI já permite a conexão em 4K
sem perdas, né? Já em 3.840 por 2.160, lembrando que SDI é um sinal que não tem proteção, ele não utiliza HDCP, assim como o HDMI. Precisa se atentar apenas se você vai trabalhar com sinal entrelaçado ou com sinal progressivo. É um dos pontos de atenção a serem considerados nos projetos no qual vocês utilizam a conexão SDI. E por fim, né, o nosso avô da história, padrão VGA, que hoje vem caindo totalmente em desuso, mas em alguns projetos ainda existem clientes que exigem esta demanda e hoje bem provável que vem caindo em desuso, bem provável que vai ser descontinuado muito em breve também. Vou falar um pouco dos cabos de sinais de controle, quais são os principais cabos. Temos os tipos diferentes de USB. Todas essas conexões são encontradas nas nossas controladoras, geralmente considerando entradas e saídas de conectores USB. Geralmente, na saída você vai ter um conector do tipo A, e geralmente na entrada você tem um conector USB do tipo B. Tipo C, geralmente mais comum em laptops, em telefones celulares e em algumas placas gráficas também encontramos esse tipo de padrão de conector USB do tipo C, que até algumas vezes fazem conversão do tipo C para algum outro tipo de sinal também, e pode-se enviar vídeo também utilizando USB tipo C. Falar um pouco dos padrões, 7 dos padrões de conexões, né? Tanto pro padrão 568A, tanto 568B, no qual hoje não utilizamos mais o 568A, utilizamos apenas o padrão 568B, o mais comum, e vale a pena recordar a sequência padrão, sempre é laranja com branco, laranja, verde com branco, azul, azul com branco, verde, marrom com branco e marrom. É a sequência básica que no passado, quando tinha necessidade de montar um cabo cross, ou chamado crossover, eu tinha que montar uma ponta com 568A e a outra ponta com 568B, porém isso caiu em desuso. Atualmente usa-se apenas 568B. Porta ótica, hoje os conectores de fibra ótica são muito comuns e é uma necessidade, ainda mais projetos de grande porte, onde você precisa estender acima de 100 metros. Porque mesmo utilizando um cabo Ethernet Cat6A, conector Cat6A, não garantimos a entrega do sinal. Excedeu os 100 metros, utilize conversores extenders de fibra ótica. Recomendamos sempre a nossa linha CVT 4K e nossa CVT 10 também para conectar nossos dispositivos. Entrando agora nos termos mais utilizados, de uma forma bem básica, desde um pixel até alguns outros detalhes que eu vou citar. O que é um pixel, né? A menor unidade da tela de LED. No passado tínhamos o tipo DIP, que, conforme ilustração, eram 3 LEDs para poder formar um pixel. Hoje a tecnologia evoluiu, surgiu o SMD e por fim temos hoje o microLED, né? Intermediário existiu o quadri-LED e ainda existe, mas por fim chegamos no encapsulamento COB, que fica praticamente invisível de se enxergar esse pixel de tão pequeno que ele é, né? Este LED. O que é o pixel pitch? É a distância de cada centro de um pixel para o outro, né? É a unidade de medida que a gente sempre utiliza para criar essa nomenclatura de um painel de LED para o outro, no qual temos um painel 3.9, temos um painel 10.7 e assim nomeamos popularmente como um P4 e um P10, conforme os exemplos que eu citei. Pixels por polegada, né, referente à densidade de pixels, né, é uma quantidade total de pixels dentro de uma área. Número de scans, ou tipo de scans, é o número de linhas de um conjunto de dados que precisa passar para completar uma rotação. Por que que é considerado, é importante considerar o número de scans e os fabricantes geralmente utilizam, né? Muitos fabricantes montam módulos com menor número de CIs para diminuir o valor do módulo.
Com isso, você tem uma tela de menor qualidade e automaticamente um menor número de scans. E o que que significa maior número de scans? Maior será a qualidade do seu módulo, maior qualidade do seu painel de LED. A tela, enquanto menor, menos eficiente ela será. Refresh rate, né? Conhecido no Brasil, taxa de atualização. É o número de vezes por segundo que a tela pisca para poder apresentar e formar uma imagem. Hoje, atualmente, já temos os chips PWM que atingem já 3.840 Hz. Ele vai piscar 3.840 vezes por segundo. O Dual LED ou chip comum atinge no máximo 1.920 Hz. Chip universal atinge geralmente 960 Hz. Aqui podemos fazer um comparativo e até um efeito no qual apresenta-se quando temos câmeras captando imagens em painéis de LED, no qual temos uma taxa de atualização baixa, ocorre aquele fenômeno do efeito batimento, no qual aparecem estas linhas horizontais na tela, onde a câmera é capturada. Por isso, para projetos onde há necessidade de utilizar uma filmagem, estúdios, soluções ao vivo, shows de grande porte, no qual haverá filmagens, sempre deve-se utilizar 3.840 Hz para cima e para produção virtual chega de 8.000 Hz para cima. Inclusive, a gente pode recomendar, pode entrar em contato conosco da Nova Star para indicar quais serão os chips adequados para o seu projeto de imersão, para o seu projeto de produção virtual. Aqui um exemplo da taxa de atualização. E quanto maior fluidez, quanto maior refresh rate, mais será esse flow, o fluxo da imagem será mais nítido. Quanto maior frames por segundo e vai suportar maior frames por segundo. Porém, não confundam refresh rate com FPS. FPS, o que que é o FPS? Significa frames por segundo, no qual frames por segundo no qual a mídia é feita. Geralmente no cinema convencional sempre utilizou-se 24 frames por segundo para capturar a imagem. Geralmente, o mais comum também na TV, num passado recente, trabalha-se com 29.9, conhecido como 30 Hz, e hoje a maior parte dos sistemas já utilizam a frequência em 60 Hz ou até mais. No caso de soluções para gamers, soluções onde você não tem um lag na tela, você precisa ter uma solução de alta responsabilidade, de alta resposta na tela, né? Podemos trabalhar com uma frequência ali de 120 Hz para cima, que hoje atualmente encontramos monitores que já trabalham com um 144 Hz, que vão atender e não vão ter este lag, não vão ter esse efeito de travamento na tela, dando uma sensação de movimento mais realista. Calibração, falar um pouquinho de calibração, que é um item super válido e considerado, porque hoje em dia temos inúmeros fabricantes de LED diferentes. Ah, existe a degradação com o tempo do próprio chip de LED, do próprio encapsulamento, ainda mais se fica exposto ao tempo. E a diversa quantidade de matérias-primas diferentes na hora de confeccionar o chip de LED. E pode ser que venha, no futuro, após 2, 3 anos, a necessidade de fazer uma substituição de algum módulo, de algum gabinete no cliente de vocês. Então, para estes casos, há necessidade de utilizar um sistema de calibração, no qual a Novastar oferece o software Nova CLB e algumas orientações. O que que o software faz? Ele vai fazer análise do RGB, do vermelho, do verde e do azul. A câmera de calibração vai capturar esta imagem, o computador com o software instalado vai fazer esta análise do sinal e enviar para o novo LCT, no qual ele faz a correção, vai enviar essa imagem para cada módulo, porque eu estou comparando a cor real que a câmera captura com a cor verdadeira que o software está gerando. Ele faz uma análise e envia a correção para a minha tela de LED. Lembrando que isso é sempre recomendado ser feito num ambiente controlado, sem incidência externa de luz. Falando rapidamente aqui do espaço de cores, aqui é basicamente um comparativo quando é feito
uma calibragem. Aqui você tem o espaço de cores, que geralmente é utilizado para demonstrar os padrões, os tipos de padrões existentes, por exemplo, como um REC 2020, um CI, entre outros padrões. Mas aqui é mais para ilustrar, temos esses dois triângulos, é o comparativo antes e depois de ser realizado a calibração. Aí eu vou mostrar o resultado agora para vocês. Aqui é apenas um gráfico da uniformidade do brilho, como que foi, como é que estava antes e como é que ficou depois da calibração. E agora o resultado visível aqui dos gabinetes, fica bem nítido como que estavam. Você tem tons diferentes ali de branco, do branco jogado para o rosa, do branco jogado para o laranja e algumas cores muito mais escuras. Isso aqui é o antes da calibração e aqui o resultado depois da calibração. É uma ferramenta interessante. Você tem no ambiente controlado, um ambiente escuro, geralmente isso é feito em galpão antes de fazer a entrega para o cliente, mas numa possível e futura manutenção pode ser removido, feito isso em galpão e reinstalado o painel com os novos componentes, com os novos módulos. Escala de cinza, Color Depth, no qual a escala de cinza é a faixa referente ao brilho. Enquanto menor nível de brilho, tanto do branco para o preto, toda essa graduação, enquanto mais for sensível, enquanto mais for fina esta graduação, maior será a quantidade de bits utilizados. Geralmente, para publicidade, é utilizado 8 bits em painéis que você não tem necessidade de utilizar uma profundidade de cores muito grande, utiliza-se 8 bits. Para produções em estúdios virtual, para cinema, já é recomendado trabalhar com 10 ou 12 bits. E aqui o comparativo. Quando você está com uma escala de cinza muito baixa, ou quando a eletrônica do seu painel, ou até mesmo a receiving card, não suporta uma taxa alta de bits, esse aqui é o efeito. Estão vendo este sombreado aqui? Você não tem o brilho igual a um alto nível de escala de cinza. Ele não consegue ser exibido claramente e forma este borrão, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, essa mancha. E aqui eu tenho o flare de luz correto, sendo exibido adequadamente, quando eu tenho uma eletrônica, um equipamento que vai entregar uma taxa de bits, uma profundidade maior de cores. E aqui, basicamente, é apenas para ter ciência de como é feito o cálculo de uma quantidade, de uma forma bem simples, da quantidade de escalas de cinza, né? A possibilidade, trabalhando em 8 bits, você está ali com 16 ali, 7 milhões de cores, partindo ali já para 1 bilhão de cores em 10 bits, e acima de 68 de bilhões de cores em 12 bits. Quer dizer, é uma quantidade absurda e que a gente tem que considerar isso, principalmente em grandes projetos, principalmente para XR, para produção virtual, considerar 10 ou 12 bits. Agradeço pela intenção de todos, agradeço pelo tempo e até a próxima.